tamanho molecular. Tá? Então, clonagem. Né? Nós isolamos o DNA e agora nós queremos fazer uma clonagem. Então, a clonagem é a multiplicação de réplicas, tá certo? A gente utiliza muito no laboratório para aumentar a quantidade, né, o número de cópias de uma molécula de DNA com finalidades biológicas, né, em seres vivos. Tá? Então, os seres vivos promovem isso naturalmente, ou no caso do laboratório, né, engenheirado pelo homem, para biotecnologias, tá, engenheiradas para os nossos propósitos. Então, essa tecnologia permite estudar os genes, tá certo? Eu posso sequenciar, eu posso fazer análise comparativa desses genes ou desses genomas, tá certo? Por exemplo, vai aparecer nos seminários os estudos de filogenia e de taxonomia e também os produtos. Tá? Eu posso clonar um determinado gene para expressar e obter uma proteína recombinante codificada por esse gene, tá? Para diversos propósitos, seja um propósito de pesquisa básica ou essa proteína recombinante pode ser, por exemplo, um fármaco biológico, tá? Uma molécula complexa de ação farmacológica. Tá? Posso também utilizar essa construção obtida, né, com a clonagem para a geração de organismos transgênicos. Tudo isso veremos ao longo do nosso curso. Tá? Então, expressões com o mesmo significado de clonagem, tá certo? São sinônimos, né? E nós temos aqui, então, essa clonagem, também vimos essa figura, né? Eu posso fazer a clonagem, aqui eu tenho um organismo, tá? Onde, a partir do qual eu quero clonar um gene, eu posso, então, digerir esse DNA com enzimas de restrição, nós falamos, vamos revisar logo em seguida, e aí eu posso gerar aqui uma biblioteca desses fragmentos do genoma que eu quero estudar, clonado num vetor. Tá? Então, com a enzima de restrição, se eu digerir com a mesma enzima o DNA que eu quero estudar, o genoma que eu quero estudar e o meu plasmídio, eu posso ter, então, a ligação de diferentes pedaços desse genoma, tá certo? Eu vou introduzir esses plasmídios, eu vou transformar esses plasmídios, então, recombinantes dentro, por exemplo, de uma bactéria, e essa bactéria ela vai ter a função, então, de multiplicar a minha construção de interesse, tá certo? Gerando clones, aqui no caso da minha biblioteca, ou de um gene específico a partir do qual eu quero expressar, por exemplo, a insulina recombinante. Tá? Aqui tem à direita o método in vitro, que vocês viram na aula do professor Valim. Como eu posso clonar o meu gene de interesse utilizando a técnica de PCR. Tá? Então, para que clonar? Diversas aplicações que nós veremos ao longo do curso e também nos seminários. Então, para poder fazer essa engenharia genética, promover a formação do DNA recombinante, existem várias ferramentas, mas, digamos assim, as iniciais e ainda hoje muito utilizadas, fundamentais na biologia molecular e na engenharia genética, são as tesouras moleculares, aqui as enzimas de restrição, e a cola molecular, as ligases. Então, que me permitem, então, cortar o DNA em regiões específicas e ligar esse DNA para promover a formação do DNA recombinante. Tá? Isso surgiu de estudos da década de 70, tá certo? Onde esses pesquisadores, então, descobriram a presença de enzimas de restrição em bactérias, tá? Capaz de cortar o DNA em pontos específicos, ou seja, sequências específicas ao longo de um DNA, então abrindo as portas para a engenharia genética e a biotecnologia. Tá certo? Isso lá na década de 70, não à toa, gerou aqui a capa da revista Time e agraciou, então, os pesquisadores ligados diretamente a essas pesquisas com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1978. Tão impactante que foi essa descoberta. Tá certo? Então eu tenho aqui um gene, um fragmento de DNA, digamos, né, de interesse, foi digerido com uma enzima de restrição, aqui que deixou extremidades coesivas, o plasmídio digerido com a mesma enzima, então gerou as extremidades compatíveis, complementares, tá certo? Aí eu posso utilizar uma enzima ligase, que vai refazer as ligações fosfodiéster covalente, eu vou ter então o meu DNA recombinante. Tá? E essa pesquisa, então, a descoberta das enzimas de restrição,
veio de pesquisa básica. Então essa divisão de pesquisa básica e pesquisa aplicada, ela se torna de certa forma um debate estéril, porque uma alimenta-se da outra. Então, estudando aqui essa guerra natural entre bactérias e bacteriófagos, né, eles viram que as bactérias elas tinham um mecanismo, né, baseado em enzimas de restrição e também metilase, são enzimas de modificação, onde ela metilando todo o seu DNA, tá certo? Com uma metilase específica, o que acontece? Quando atacada, né, invadida por um vírus, então ele vai injetar o seu DNA para poder replicar e lisar essa célula, o que acontece, pessoal? A enzima de restrição da bactéria hospedeira, ela vai poder, então, clivar, inativar, impedir a invasão do bacteriófago, mas ela não vai clivar o seu próprio DNA. Por quê? Porque o seu genoma está metilado na mesma posição da enzima que vai clivar, então, o DNA exógeno. Tá? Então, tá aqui, olha, no caso aqui, o DNA genômico da bactéria, tem esse radical metilo aqui, por exemplo, no sítio de restrição, sequência palindrômica, ó, GATTC, de 5 linhas para 3 linhas, GATTC, enquanto o DNA do fago invasor, ele não está metilado. Então, a enzima de restrição da bactéria vai inativar, vai clivar o DNA do invasor e não vai clivar o seu próprio DNA. Tá? Então, as enzimas de restrição, por exemplo, a enzima EcoR1, foi uma das primeiras a serem descritas. Tá? Então, o nome dela advém da bactéria onde ela foi isolada, né? O organismo, aqui E. coli, Escherichia coli. Tá certo? R1 é da espécie da cepa R, a primeira da cepa R. RIND3 de Haemophilus influenza, que vai reconhecer, olha aqui, uma outra sequência de DNA específico. Você imagina um genoma muito grande, aonde, ao acaso, pode existir essa combinação de bases que formam, então, o sítio de restrição específico dessas enzimas. Mais de 3.000 enzimas de restrição já foram identificadas, das quais centenas são comercialmente disponíveis, tá certo? Até mesmo pela tecnologia do DNA recombinante, porque muitas dessas enzimas são codificadas por um gene só, os quais, no caso do gene, vai ser clonado, vai ser expresso e a proteína recombinante, no caso, uma EcoR1, vai ser produzida, tá certo? Envasada e vendida pela empresa para os pesquisadores. Então, as enzimas de restrição são endonucleases, porque cortam internamente, né, a sequência do DNA. Podem reconhecer, né, em geral, tá? Isso aqui varia, mas de 4 a 8 pares de base em geral, tá? Mas podem reconhecer um número maior de pares de base. Tá? Então tá aqui os micro-organismos, a sequência reconhecida. Tá? Então aqui temos enzimas, né, que reconhecem 4 pares de base, 5, 6, 7, 8. Tá? E a frequência com que um sítio de restrição pode existir no DNA obedece essa fórmula, 4 elevado a n, onde n é o número de bases, né, do sítio de restrição. Então, por exemplo, uma enzima que reconhece 4 bases, existe então uma probabilidade 4 elevado à quarta de que exista um sítio de restrição para essa enzima a cada 256 pares de base, tá certo? Isso é uma estimativa, tá? Muitas vezes isso não ocorre, mas é um dado de base. Se reconhece 6 bases, a cada 4.096 pares de base tem a probabilidade de se encontrar um sítio para aquela enzima. E uma enzima a 8 bases a cada 65.000 pares de base. Então aqui mais uma questão aqui para o nosso Senado molecular, admitindo que o genoma humano tem 3 bilhões de bases, pares de base, quantos fragmentos seriam gerados ao digeri-lo com uma enzima que reconhece 4 bases? E para uma enzima que tem por sítio específico uma sequência de 8 bases, a cada quantas bases um nucleotídeo iniciador, um primer de PCR, por exemplo, de 16 nucleotídeos, teria a chance de encontrar sua sequência complementar alvo para hibridizar nessa reação de PCR. Tá? Então são questões que a gente vai conversar, vamos debater no Senado molecular para poder
justamente solidificar esse conceito. Tá? Então, eu já tinha dito antes, né, que normalmente, né, os sítios de restrição envolvem palíndromos, que significa que eu leio GAATTC na fita aqui de 5 linhas para 3 linhas, na fita complementar de 5 linhas para 3 linhas, a mesma leitura, GAATTC. Tá? Isso refere-se ao fato de que as enzimas de restrição, muitas vezes, elas agem com duas moléculas, tá certo? Em forma de dímero, onde uma reconhece a fita de cima, a outra reconhece a fita de baixo, tá? na mesma sequência de base. Então vai haver a clivagem das fitas, né? Aqui no caso da ligação fosfodiéster da fita de cima e da fita de baixo, na mesma posição, gerando extremidades, aqui no caso coesivas, com a mesma sequência de bases aqui não pareadas. Tá? Então, eu posso ter aqui, no caso de enzimas de restrição, extremidades de DNA que vão gerar, então, extremidades coesivas, como eu falei para vocês, tá? Quando a clivagem ela é ao redor do eixo de simetria, então o eixo de simetria está bem aqui no meio, né? Mas a enzima ela vai reconhecer essa sequência, vai clivar a ligação fosfodiéster entre o G e o A nessa fita, e na fita complementar também entre o G e o A. Então, gerando as extremidades coesivas. Mas eu tenho enzimas que clivam exatamente no eixo de simetria, tá certo? Então, não deixando nenhuma extremidade 5 linha aqui, extremidade coesiva, né, simples fita, que possa facilitar, a gente vai ver depois, a ligação. Nesse caso aqui, eu tenho a dupla fita, né, bem aqui no eixo da clivagem. Então, a gente diz que essa molécula gerada é uma molécula com extremidades abruptas ou cegas, que vem do inglês blind. Tá? Então, isso aqui seria uma clivagem com enzima que gera extremidades cegas ou abruptas. Os sítios de restrição, né? Então, como eu falei para vocês, pode gerar extremidades abruptas, aqui, por exemplo, SMA1, ou extremidades protuberantes, no caso aqui de duas formas. Se eu cortar, por exemplo, com eco R1, assumindo que aqui, ó, a fita de cima 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha, então eco R1 vai gerar uma extremidade coesiva 5 linha protuberante, porque vai ficar esse TTAA simples fita. No caso de PST1, 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha. Então aqui é 5 linha, aqui é 3 linha. Vai gerar uma extremidade aqui, 3 linha protuberante. Tá? Onde vai ter aqui simples fita TGAC. Tá? Esse A aqui vai estar expondo a hidroxila OH 3 linha. Tá? Isso aqui são detalhes, mas é importante. Tá? Isso aqui não é decoreba, é uma dedução que nós temos que ter esse olhar, né? Olhar em detalhe, olhar as orientações e deduzir. Tá? Não é complicado, mas demanda essa atenção. Tá? Então eu posso gerar aqui, como eu falei para vocês, olha, extremidade 5 linha protuberante ou 3 linha protuberante. Temos lá uma questãozinha para o nosso Senado molecular. Tá? Então, mostrado em detalhe no vídeo postado no Face Monitoria, dia 5/12. Tá certo? Então, quem não viu, pode ver, se tiver interesse, e colocar isso no seu passo, né? Um passo a mais na sua trilha de aprendizagem. Então, BAH1, a gente viu isso, né? A enzima reconhece o sítio. Vamos imaginar aqui o dímero, né? uma subunidade aqui, uma subunidade reconhecendo a fita complementar, vai clivar a ligação covalente entre o GG e no outro entre GG, vai gerar então as extremidades, aqui no caso 3 linhas, 5 linhas protuberantes, tá certo? E pode ser então haver essa compatibilidade quando eu tenho dois DNAs de procedência diferente, tá? Digeridos com a mesma enzima de restrição, porque a extremidade, no caso aqui coesiva, ela é a mesma, independente da origem do DNA. Então, com isso, eu posso promover a ligação aqui de duas moléculas de DNA não existentes na natureza, tá? Promovendo a formação do DNA recombinante.